No Saber Direito desta semana, Fernanda Pereira da Silva apresenta um curso sobre a justiça penal negocial. A professora aborda crimes empresariais, crimes fiscais e econômicos, o mercado de capitais e o sistema financeiro nacional. Ela também fala sobre a colaboração premiada e não persecução penal, o acordo de leniência e cadeia de custódia das provas. Veja a aula 2. Sejam bem-vindos à aula do Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Fernanda Pereira e nós vamos falar de crimes empresariais. A responsabilidade em si nesses crimes. Eu sou advogada criminalista há mais de 12 anos, trabalhando em maxi processos. Sou mestre em Direito Penal Econômico e doutorando em Direito Constitucional, com uma linha de pesquisa voltada para o direito processual penal no Instituto de Direito Público em Brasília. Eu atuo em grandes operações, em maxi processos, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e atuei muito no Paraná também, ao longo desses 10 anos. Então, vou trazer para vocês aqui, nessa segunda aula, uma parte muito importante dessa parte empresarial penal, que é os crimes contra a ordem tributária e a ordem econômica. Em relação ao crime contra a ordem tributária, primeiro entender a função do imposto. Ordem tributária se diz aos impostos específicos. O imposto, ele é o grande combustível do nosso governo. É através dele que se adquire receitas. Então, o não pagamento desses impostos, ele pode prejudicar muito a nossa economia. Então, qual é o papel desses tributos dentro da economia? Financiamento de políticas públicas, estabilização da economia, redistribuição de renda e regulação de economia, como também programas sociais. É o que vai contribuir para o governo poder trabalhar em si. Então, os tributos é o grande combustível para que se trabalhe, o governo trabalhar no país, seja ele municipal, estadual ou federal. O crime tributário é um grande desafio para a sociedade. Por quê? Porque o crime tributário em si, ele está em várias esferas. Quais são essas esferas? Os tipos de impostos específicos. Então, cada uma delas há uma investigação, há uma lei específica, seja na municipal, com o ISS, na estadual, com ICMS, na federal, com imposto de renda e declaração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pontuar hoje, agora, as principais leis e vamos falando quais os efeitos específicos, nós vamos dar casos concretos e o papel dos agentes fiscalizadores nessas questões específicas. Em relação às leis, nós vamos pontuar as principais leis que regem a parte do crime contra a ordem tributária. A principal dela é a 8.137 de 1990. Então, essa é a lei principal que regula, normatiza e pune essas condutas no Brasil. Nós temos o artigo 229, que é do Código Penal, que trata também da falsidade ideológica com relação aos crimes fiscais. A Lei de Lavagem de Dinheiro, a 9.603 de 98, relacionada à ocultação de recursos obtidos. Principalmente para quê? Para que não se pague os impostos. Então, esse é um conjunto de leis que trabalham em multidisciplinariedade. Não é somente uma lei específica. Então, há um conjunto de normas para regular a questão tributária. O crime contra a ordem tributária. E nós temos os principais órgãos fiscalizadores correspondentes aos crimes tributários, que são a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda e o COAF. Esses três institutos, mas o Banco Central, identificam e notificam os órgãos de investigação. Então, a base principais dos órgãos, dos primários na investigação, são esses três, e que nós vamos trabalhar mais à frente. As principais condutas tipificadas com relação ao crime contra a ordem tributária
sonegação fiscal, fraude fiscal, deixar de emitir nota fiscal e falsificação de documentos fiscais ou contábeis. Como também omissão. A omissão de informação também é considerado um crime de menor potencial, porém ainda é um crime. As sanções variam com relação a esses pontos, de 2 a 5 anos. Justamente por quê? Por causa da prescrição em si. Porque quando um crime é até 4 anos, a prescrição é 8 anos. E quando é 5 anos, vai a 12 anos. E as investigações, os processos de investigações, inquéritos ou procedimentos junto ao Ministério Público, conhecido como PIX, eles se iniciam e há um procedimento de chegar ao topo, de poder ter um indiciamento e depois uma denúncia posterior. E uma investigação não é feita em meses. Algumas investigações, ela requer informações de outros órgãos específicos. Então, por mais que demore 2 ou 3 anos, evita-se essa prescrição. Então, por isso, esse extensivo maior, apesar de não ser crimes de grande gravidade, que nem crime comum, por exemplo, o homicídio. As consequências do não pagamento de imposto, da sonegação em si, da não fiscalização e da ausência de punibilidade, nós vamos ver no dia a dia. As empresas que não pagam impostos, elas acabam tendo uma maior competitividade no mercado. Que se ela não está pagando imposto, ela vai ter um preço melhor do que a outra que ela está concorrendo. Então, esse é um grande impacto também. Para os consumidores, isso é prejudicial. Por quê? Porque ela pode investir muito mais em tecnologia, como também a outra empresa investe e o produto fica um pouco aquém. Qual que ela vai escolher? Depende de onde essa tecnologia está sendo investida. Ela está sendo trabalhada, onde ela vai ser divulgada. Nesses casos específicos, além da omissão do não pagamento de imposto, muitas ainda fazem a evasão de divisa, que acaba indo para outro país também sem pagar os impostos devidos. Um outro ponto específico, essa distorção da concorrência, principalmente quando há uma contratação com o poder público, e aí vem a questão da licitação, a 866, a 14133, que são as leis da licitação em si, da contratação com o poder público. Quem é que vai oferecer um preço menor? É aquela que não paga imposto. Porque aquela que não paga imposto, ela tem muito bem condições de diminuir o seu valor ao máximo. E as outras empresas são prejudicadas, por quê? Porque elas são certas. Elas pagam esse imposto. Então, elas tiram notas fiscais. E essas outras não. Programas sociais. Se não tem impostos pagos, os programas sociais são prejudicados. Hoje nós temos inúmeros programas sociais e outros que poderão vir a estar presente na nossa sociedade, principalmente quando ocorre uma tragédia, em que a sociedade necessita de um apoio imediato. Como foi o exemplo do Covid, quando algumas áreas alagadas, nós tivemos um estado no sul do país em que muitas famílias ficaram sem emprego, sem lar em si. Então, são projetos sociais, são recursos sociais que são prejudicados justamente pela falta de pagamento de impostos. Então, tudo isso é um reflexo a forma com que essa ausência de pagamento de imposto pode causar na nossa sociedade. Além da Lei 8.137 de 90, nós temos outras leis também que vão reforçar o crime, a prevenção do crime contra a ordem tributária e a punibilidade desse específico. Aí nós entramos com relação aos crimes contra a ordem econômica, que está dentro também a questão tributária, que é a 8.176 de 91 e a Lei de Defesa de Concorrência, que é a Lei 12.529 de 2011, que é competência do CAD. O CAD também faz esse controle com relação às práticas
concorrenciais, fortalecendo seu papel na economia e defesa da concorrência. Nós vamos falar agora de exemplos práticos, casos práticos que ocorreram no nosso país e que demonstram tudo isso que a gente está falando, o crime contra a ordem tributária. São casos de grande relevância em que, de certa forma, ajudaram a reconstruir a forma de julgar as nossas leis e a prevenção específica. Então, a lei anticorrupção foi uma delas. Então, através desses casos, de todos esses trabalhos, bem como a lei de organização criminosa, nós podemos ter materialidade, ter opções de se trabalhar com as empresas, evitando que certos crimes ocorressem, como ocorreram lá atrás. Nós vamos falar aqui de uma operação que teve repercussão nacional, que foi a Operação Zelotes, de 2015. Essa operação foi onde houve uma das maiores investigações de crimes tributários no Brasil, relevando um grande esquema de corrupção envolvendo empresas e conselheiros do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, esse Conselho de Recursos Administrativos Fiscais, ele é a parte administrativa. Após a última fase do Conselho, se sobe para a esfera judicial, que é a cobrança da dívida ativa. Então, quem é que estava envolvido nesse esquema? Empresas de diversos setores que pagavam propina para reduzir ou anular as multas em si. Então, dentro da ordem tributária, dos crimes de ocultação, de omissão, no pagamento de imposto, nós ainda tivemos a corrupção. Nós tivemos também a organização criminosa, que é a Lei de Organização Criminosa de 2013. Porém, desde quando isso estava ocorrendo? Então, se antes de 2013, nós observamos a quadrilha, se fosse 4 pessoas. Menos de 4 pessoas, 3 pessoas, associação criminosa. Além do que, se ele estava pagando funcionário público para reduzir essas multas, essas empresas reduzir as multas ou anular esses atos administrativos dentro do CARF, ele ainda tem um agravante, que é o pagamento ao funcionário público. E esse funcionário público, ele estava recebendo dinheiro. E aonde que alocaria esse dinheiro? Há também a lavagem de dinheiro. Então, são vários crimes que acabam entrando dentro dessa seara. Então, o que foi identificado de prejuízo para o erário público foram 19 bilhões. 19 bilhões é um absurdo quando a gente observa dessa forma. Assim. Pô, 19 bilhões. Só que esses 19 bilhões são a títulos somente administrativos ou não? Sim, foram a títulos administrativos, que não foram para execução. Essas empresas, elas foram penalizadas e elas foram obrigadas a incluir um sistema de governança, que nós assistimos na aula passada, dentro da lei anticorrupção, um código de ética e o compliance, para que elas possam ter novamente condições de trabalhar. Porém, essa operação, ela abriu os olhos de outros estados, principalmente no âmbito federal. Por quê? Porque se estava acontecendo nas Zelotes, com o CARF, e nos outros lugares? Na Operação Lava Jato, aconteceu praticamente o mesmo, só que de uma forma inversa. Auditores da Receita Federal tinham acesso aos acordos dos colaboradores. E eles utilizavam esses acordos para acharcar os colaboradores. Por quê? Porque eles viam que muitos valores foram... teve evasão de divisa, não houve pagamento de imposto, teve lavagem de dinheiro e bens que não foram declarados. E eles começaram a fazer esse acharque. A Polícia Federal do Rio de Janeiro começou a investigar e identificou que era uma organização criminosa dentro da Receita Federal e fez a primeira operação, Operação Armadeira. Numa dessas operações, nessa primeira operação, um dos auditores faz uma colaboração e identifica os seus superiores como os principais
chefes da organização, os mandantes em si. Então, eles recebiam de uma forma informal do Ministério Público Federal esses dados, não era nem ato oficializado e autorizado pelo juiz, e eles trabalhavam internamente para quê? Olha só, você tem essa operação aqui, você não declarou, nós vamos atrás de você. Faz um acordo com a gente que a gente nem instaura o processo administrativo. Ou esse processo administrativo vai ser anulado, vai ser encerrado. Mas você tem que pagar X pra gente. Ocorreu nesse caso específico uma ação controlada, em que a polícia teve acesso à extorsão em si, que isso é uma extorsão, em que os agentes da Receita Federal estipularam um valor X para um depósito no exterior. Então, no momento que eles estão recebendo no exterior também, há uma evasão de divisa. Então, esse colaborador, ele participou da operação controlada e identificaram esse tipo de acharque, né? Como se dizer. O que foi bloqueado nessas duas operações, a primeira fase e a segunda fase da Operação Armadeira, que envolve os agentes da Receita Federal, superaram 41 milhões. Se eu não me engano, foi a segunda maior bloqueio que a Lava Jato do Rio de Janeiro teve. Principalmente por causa do excesso que tinha. Então, são bens e valores que os fiscais não conseguiam explicar de onde que vinham e não era decorrente do seu salário. As ações relacionadas aos fiscais em relação a esse acharque aos colaboradores está suspensa por determinação do STJ para avaliação das provas como foram colocadas nos autos. Vamos falar de 2 casos específicos, mas que são diversos, mas se coadunam. Uma empresa varejista e postos de combustíveis. As duas ocultavam e não pagavam o ICMS. A rede varejista fazia importação através de um estado, e esse estado, o ICMS, era muito mais em conta, e levava para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela vendia um preço mais baixo. Ela ganhava com os consumidores, mas ela prejudicava a concorrência. E essa diferença de pagamento de imposto, ela está cometendo crime tributário. Porque o ICMS, que seria devido ao estado do Rio de Janeiro, seria 2 vezes mais do que o ICMS do outro estado que ela estava importando. A mesma coisa ocorreu no estado de São Paulo. Ao importar combustível, importava-se para um outro estado no norte do país, no estado do Tocantins, que o ICMS era muito mais em conta. E a sede da empresa estava descrita como Tocantins. Só que esse combustível não ia sequer para o Tocantins. Ele chegava no porto e já ia direto para São Paulo. E aí, onde que se pagava o ICMS? Tocantins. E em São Paulo, 2 vezes mais. Então, essa redução de ICMS e a ausência de pagamento desse imposto causou um grande prejuízo para os concorrentes. Por quê? Porque não conseguia concorrer com esse posto de combustível. O preço era muito baixo. E, recentemente, o Fantástico abordou este sistema, mostrando como é que estava ocorrendo esse tipo de crime, as investigações e tudo mais. Então, são exemplos práticos e reais que a gente vai observar no dia a dia, principalmente quando isso passa nas mídias sociais, na televisão, ou principalmente nos canais de notícias online. Então, é importante observar desde o início até o final, até para aprendizado em si. Principalmente vocês que estão em casa e nós que somos advogados também. Identificar ali. Pode ser que uma hora dessa o cliente venha até nós. E o cliente acaba buscando um advogado que trabalha nessa área, né? Então, a importância desse controle, dessa fiscalização, é o recebimento pelo Estado. Porque não é só o Estado que está sendo prejudicado, é você como cidadão. Porque não pagar o imposto te sobrecarrega e prejudica as ações decorrentes daquele imposto. Cada imposto desse, ele vai ser direcionado por algo específico, seja saúde, seja educação, seja
as estradas, a melhoria dos hospitais, das escolas. Então, todo imposto tem uma destinação específica. E é importante ter esse monitoramento. Então, dentro disso tudo, essa sonegação, há também ajuste de conduta. Há também acordos que podem ser realizados. Então, a justiça hoje, ela oportuniza a forma de compensação. Então, nós não podemos ficar adstrito num processo penal. Nós não podemos deixar, quando também são grandes empresas, em que muitos dos funcionários e dos beneficiários e fornecedores também dependam dela. Nós temos que proteger a empresa. Porém, aqueles que atuaram, que deram a ordem, eles vão ser penalizados, mas de uma forma diferente. Um outro caso específico foi uma grande loja no estado de São Paulo, uma loja em que somente vendia produto de luxo, isso em 2005, alguns anos atrás. Esses produtos vinham dos Estados Unidos, vinham da Europa, a um preço muito baixo, a um valor declarado muito baixo. E a partir do momento que a Receita Federal começou a investigar como eram feitas essas importações, a dona da rede foi responsabilizada. A rede em si, a empresa em si. Era uma loja extremamente de luxo, os produtos vendidos de um valor que superava a normalidade e a declaração do imposto de renda. Então, descobriu-se que, além do imposto de renda, também havia aí a omissão do ICMS. Essa empresa, ela foi acusada de subfaturar os produtos que ela vendia para reduzir o pagamento de ICMS, que é o imposto estadual, e superfaturava no momento em que ela vendia por 10, 15 vezes a mais. A proprietária foi condenada justamente pelo crime em si do tributo, né? Pela omissão do tributo, pela sonegação de imposto, porém ela faleceu antes de cumprir essa pena. Outro caso específico, também do mesmo ano, foi de uma rede de cervejaria, também de sonegação de ICMS e fraude fiscal. Emitia-se notas frias com preço muito abaixo para que esse imposto, aonde ela tinha uma redução, justamente por ter colocado a fábrica, fosse para outros estados. Esse grande esquema tributário, consolidado não somente para essa cervejaria, mas também corroborado para aqueles que compravam dessa cervejaria, causaram um prejuízo de mais de 20 milhões. Justamente por quê? Porque eles tiravam a nota fria em si, como se estivessem naquela localidade específica, como se a sua sede fosse ali, para outros estados. Os outros estados deixaram de cobrar o ICMS, mas esses produtos eram vendidos ali dentro. Então, toda essa rede, toda essa forma de redução de imposto, além de uma sonegação, havia também um subfaturamento. E esse subfaturamento não era declarado, era utilizado como caixa 2. E esse caixa 2 servia tanto a partidos políticos como a outros feitos dessa cervejaria, quiçá aqueles que estavam comprando também, os seus clientes principais. Os crimes contra a ordem tributária ficaram bem mais relevantes com a Operação Lava Jato, em 2014, que já existia também a lei da organização criminosa, conjunto com a colaboração premiada e a lei anticorrupção. Então, a partir desse momento das investigações e das delações premiadas, ficou identificado que não havia somente crimes de corrupção, seja ativa, passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, mas também a ausência de pagamento de tributos, daquilo que não foi contabilizado, daqueles valores que foram para a Caixa 2, que eram campanhas eleitorais ou outros feitos específicos. Ou simplesmente o Caixa 2 para benefício próprio, para que não constasse no imposto de renda. Os órgãos de fiscalização começaram a investigar muito mais, tendo até termo de cooperação com o Ministério Público Federal,
Polícia Federal, Polícia Civil. Então, começaram a trabalhar em conjunto para identificar tudo isso. Com as colaborações premiadas, identificou-se muito mais. E um dos cuidados, especificamente nos acordos, depois dos primeiros, foi que, para que houvesse essa investigação, os órgãos de fiscalização, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, o COAF, teriam que aderir a esses acordos justamente para começar a investigar. Porque ali eles tinham um indício inicial da prova, autorizados pelo juiz, para quê? Para que essa investigação não fosse anulada. Eles não poderiam simplesmente pegar essa informação que estava na mídia e começar a investigar. Eles teriam que utilizar aquela prova, como também para poder condenar, aplicar a pena específica ao colaborador. Só que esse é o tema da nossa quarta aula, e nessa quarta aula nós vamos explicar como se faz essa adesão e como se beneficia o colaborador específico. Então, as grandes construtoras que faziam Caixa 2 na Operação Lava Jato, ou outras empresas e grandes fundos que pagavam através de um Caixa 2, elas não declaravam esses valores. Esses valores eram obtidos de uma outra forma. Muitos deles utilizavam o sistema de dólar cabo, que pagava fora do país e outras pessoas entregavam em reais para que esses pagamentos fossem feitos. Então, além de ausência do pagamento de imposto, havia também a evasão de divisa, porque esse valor não era tramitável dentro da empresa específica. Então, há dois tipos de crime, mais a lavagem de dinheiro, porque se retirava, fazia um pagamento e esse pagamento não estava contabilizado. A importância de combater o crime tributário advém de, principalmente, garantir que os serviços advindos do pagamento de impostos a nível federal, estadual e municipal sejam prestados. Seja saúde pública, seja educação, seja manutenção das nossas estradas e de todo o serviço social que nosso país pode oferecer àqueles mais desprovidos. Então, a grande importância disso é quem não paga imposto, quem faz evasão de divisa, quem comete a fraude, quem trabalha de forma a infringir a ordem tributária, ele está cometendo um crime. E a fiscalização é a melhor forma de compor e se evitar esse tipo de crime no Brasil. Agora nós vamos falar sobre os crimes contra a ordem econômica, que anda correlato aos crimes contra a ordem tributária. O crime contra a ordem econômica, ele envolve a economia de um país, a economia de um estado e de um município. Por que eu falo dos três ao mesmo tempo? Porque são os três em conjunto que regem o nosso país, a nossa sociedade. Então, há serviços públicos estaduais e municipais. E o grande prejuízo na ordem econômica, ela vai atingir a todos eles, a todos os níveis específicos. Por quê? Porque a grande função da economia é ter uma concorrência, é poder gerar a economia. Só que ela é prejudicada por causa das distorções ocorridas pelos empresários, pelas empresas e pelas pessoas que também estão no setor público, que ganham valores justamente para beneficiar a parte empresarial. E o objetivo principal das empresas é obter lucro. Por isso, nós falamos da ordem econômica. Então, o que nós temos aí como distorções na economia? Formações de cartéis, monopólio e práticas desleais de concorrência. A legislação específica que trata sobre isso são a Lei 8.176, que trata de crimes contra a ordem econômica e a relação com bens e serviços, e a Lei 12.529 de 2011, conhecida como a Lei de Defesa da Concorrência, onde o CAD vem atuando. As principais condutas tipificadas no crime contra a ordem econômica, por exemplo, os cartéis, nós podemos ver no nosso dia a dia, postos de combustíveis. Todo posto de combustível que nós vamos, praticamente é o mesmo preço. E se formos observarmos no papel,
Por que aquele preço está daquela forma? Porque todos aqueles postos possuem o mesmo valor. Se há uma redução com relação ao ICMS ou qualquer outra redução feita pelo governo federal, e esses valores não baixam, e não podem mudar os valores, ou a gente vai num posto com valor a menos. Aí que tá. Há uma formação de cartel. Os principais formadores de cartéis no Brasil são indústria farmacêutica e postos de gasolina. Alguns postos de gasolina podem até vender um pouco mais abaixo. Porém, como na situação anterior, são aqueles postos de gasolina que compram gasolina no outro estado, colocam seu endereço no outro estado e trazem para o estado em que possuem sede, pagando bem menos. Isso, além de tributo, atrapalha a economia e a concorrência, e essa concorrência desleal. Nos crimes contra a ordem econômica, nós temos também o abuso de poder econômico, que é o poder dominante do mercado para restringir a concorrência. E aí nós vamos observar 3 pontos assim, que acabam sendo bem relevantes e atuais. A questão da tecnologia. Há um abuso de poder econômico? Há um livro que fala Chutando a Escada, onde fala do poder econômico dos países em que possuem economia alta e que os países emergentes dependem. O que ele diz especificamente? Os países de grande economia, eles vão subsidiando o país emergente, até o momento que eles falam, opa, agora eles vão depender de mim. Eu vou chutar a escada e ele não vai conseguir. Ele vai se tornar dependente porque eu não estou subsidiando mais. Então, eles vão ter que adquirir de mim esse produto. E que é o que acontece com as empresas de tecnologia. No mercado específico, dependendo do ramo, essas empresas, elas, com o avanço da tecnologia, da criação de novas tecnologias, elas dominam o mercado específico. Elas são superiores a outras. Então, é um poder e um abuso de poder econômico, principalmente quando não tem uma regulação específica. Então, muitas coisas hoje na internet, principalmente inteligência artificial, a forma praticada e outras formas de trabalho, ainda não estão reguladas. Há necessidade de uma regulação específica. Então, hoje, a forma com que se trabalha e a estrutura em si e o ramo também pode ser considerado um abuso do poder econômico. Outro ponto, as redes sociais. Nós olhamos para as redes sociais e pensamos, não, mas só uma rede social? Não, não é uma rede social. São redes sociais que atraem inúmeros seguidores. E aquela rede social que acaba bombando, deixa a sua concorrente a quem? Abaixo. Por quê? Porque sua tecnologia está mais avançada. Só que o grande objetivo por trás disso tudo é comprar aquela outra rede social a um preço muito baixo, elevar ao mesmo nível e ter inúmeros seguidores. E com isso, propiciar venda de produtos. Ganhar sem concorrência. Isso acaba sendo um monopólio, de certa forma. Então, ou podemos observar grandes redes sociais que são dos mesmos donos e a forma com que é conduzida. Outro ponto que nós lidamos diariamente. Aonde que há a formação de cartel? Supermercados. É muito difícil irmos aos supermercados e observarmos os mesmos preços, a não ser os dias de promoção. Então, esse cartel dos supermercados, eles atingem quem mais precisa, quem mais necessita, que é a população menos favorecida. Essa manipulação em si e a pouca fiscalização dos supermercados em si, principalmente na questão dos valores, impostos colocados, a não ser que tenha grandes promoções, sim, são prejudicial para a economia. E se a economia não anda, se o dinheiro não circula, é um crime contra a ordem econômica, tanto municipal, estadual ou federal. São tipos de abuso do poder econômico e que devem ser fiscalizados e pontuados, investigados e, quiçá, uma representação, um acordo, um processamento, dependendo do qual estado e do prejuízo que está causando a ordem econômica. Há também a manipulação de preço. Essa manipulação de preço, ela vai além. Por quê? Porque ocorre lá em cima.
ocorre com as grandes empresas de capital aberto, a Bolsa de Valores. Então, elas acabam ajustando preços com o intuito de afetar o mercado de forma desleal. Seja por colocar um produto novo na sua empresa e lançá-lo na Bolsa de Valores com um rate um pouco maior, com uma elevação, uma projeção, balanços maquiados e isso causar um prejuízo. Então, eles manipulam a forma de colocar isso no mercado. E aonde vai? Bolsa de Valores, aonde há um grupo de investidores que podem ser manipulados pelo preço das ações, comprando em grande volume e, em um curto período de tempo, sofrer aquele prejuízo em si. Como também essa manipulação de mercado vem de uma outra forma. Solta-se um boato de que haverá algumas aquisições, haverá incorporações para aumentar o poder da empresa, o preço das ações sobe, há um grande número de compras, e a empresa não realiza nada disso. E acaba despencando o valor. Outro ponto específico são informações privilegiadas. Eu sei que a empresa vai fazer uma parceria com uma outra grande empresa, ou vai adquirir uma empresa de renome, e que as ações dela vão subir imediatamente. Eu compro essa empresa antes, eu compro as ações antes, e 2, 3 dias depois acontece o anúncio dessa parceria. É uma manipulação de mercado? De forma assim, conhecido como insider trade, no qual eu acabo sendo a pessoa que se beneficiou com uma informação privilegiada e causando prejuízo, de certa forma, aos outros. Outro ponto específico é as commodities, onde empresas adquirem produtos justamente para manipular o mercado. Por exemplo, compra açúcar em grande escala, feijão, arroz e deixa estocado. Nós tivemos uma grande enchente no estado do Rio Grande do Sul. Essa enchente devastou as áreas de soja e de arroz. E há empresas que compraram todo o estoque que tinha em outros lugares, seja em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, e estocaram. Justamente por quê? Porque não vai ter safra suficiente naquele local. Não tendo essa safra, qual que acontece? Quando tem procura, quando tem demanda e quando tem pouco produto no mercado, o preço aumenta. Então, essa forma de commodities, essa forma de aumentar o preço em si, ganhando pelo estoque, aproveitando do valor à época baixo e estocando, aumenta o valor de mercado. E isso sim é um crime contra a ordem econômica e também é penalizado, principalmente a questão da responsabilidade jurídica dessas empresas. Outro crime que nós podemos observar são formações de monopólios ou oligopólios, onde há uma tentativa de controlar parcialmente o setor de mercado para impor preços abusivos e práticas desleais. Um exemplo são as companhias aéreas. As companhias aéreas, elas têm um preço praticamente fixado. É o mesmo valor em si. Além dos valores das rotas serem diferentes, para não ter a concorrência em si, há também a questão da desmarcação das passagens. Se a gente não vai viajar, a gente tem que desmarcar. O preço para cancelar aquela passagem muitas vezes é superior ao valor que você comprou. Você acaba perdendo esse dinheiro. Então, hoje nós não temos uma regulamentação com relação a isso. E nenhuma fiscalização. Por quê? Isso é um crime contra a economia popular. Quem é o beneficiário dessas viagens? Quem é que viaja? É a população. Então, há sim um tipo de crime que tem que ser investigado, que tem que ser com práticas quantitativas em que seja colocada a realidade em si. Mesmo um avião praticamente vazio, o preço da passagem é 2, 3 mil reais. Isso é um absurdo. Então, enquanto não for regulada essa questão, da questão dos valores da passagem, que é totalmente diferente de outros países, nós ainda seremos reféns desse monopólio em si das companhias aéreas. Agora vamos falar da evasão de divisa. O que é evasão de divisa? É
levar dinheiro a outro país e não pagar ou não declarar esses impostos. A evasão de divisa anda junto com a lavagem de dinheiro. Por quê? A lavagem de dinheiro é um dinheiro onde não tem origem. Você precisa inseri-lo no mercado. A evasão de divisa junto com a lavagem de dinheiro, pelo menos nos últimos 10 anos, essas maxi operações, maxi processos, eles andam juntos. Primeiro por quê? Porque o dinheiro recebido para a evasão, ele vem de um caixa 2. Nesse caixa 2 especificamente, ele vai uma evasão de divisa. A figura, aí entra uma outra figura, que é a figura do doleiro. E aí, nós vamos falar, mas é uma figura do doleiro com casas oficiais? Havia casas oficiais, só que quando se faz através de uma casa de oficial de câmbio, toda a transação, ela passa pelo Banco Central e fica registrado. Porém, quando se faz o sistema dólar-cabo, que é eu pago no Brasil em reais e a pessoa que recebe, ela me paga no exterior, seja euro, franco suíço ou dólar. Então, essa transação, ela não passa pelo sistema financeiro nacional. Ela é direta. Não se paga imposto e ela não deixa rastro. A pessoa tem dinheiro lá fora. Constantemente, o Brasil lança, através do Banco Central, do Sistema Financeiro Nacional, o programa de repatriação de valores que estão no exterior, dando uma taxa muito aquém para quem quiser trazer dinheiro de volta para o Brasil, principalmente aqueles valores que não estão declarados, e uma taxa menor para quê? Para que possa receber impostos e esse dinheiro possa ser regularizado no nosso país. Nós tivemos uma das operações da Lava Jato que tratou especificamente dessas questões, que foi a Câmbio Desligo. A Câmbio Desligo, ela tem mais de 50 réus, entre doleiros e pessoas que eram clientes desses doleiros. E nela se trata de evasão de divisa, lavagem de dinheiro. E o sistema dólar-cabo, que é a transferência de dinheiro não oficial. E era o que faziam grandes empresas, que também foram alvos da Lava Jato, e que precisavam fazer um caixa 2 para fazer seus pagamentos específicos aqui no Brasil. Elas pagavam em dólar lá fora, os doleiros específicos entregavam os reais no Brasil, e ela pagava o caixa 2. E alguns desses beneficiários ainda pediam sistema em reverso. Olha só, eu recebi o dinheiro, mas eu não quero declarar e eu quero mandar lá para fora. Manda para mim lá para fora. E fazia toda essa transação inversa também. Essa é uma operação que está suspensa hoje, justamente por quê? Porque há uma briga de incompetência. Se é ligado realmente à Lava Jato, se é uma operação simplesmente de doleiros, dólar-cabo, que não tem nenhuma ligação principal com essa operação original. Então, brevemente, nós vamos ter acesso aí às decisões do STJ, justamente falando da competência específica. Mas vale a pena estar acompanhando, principalmente na TV Justiça e nas redes sociais ligadas a questões jurídicas. Exemplos de sanções. As sanções, elas podem vir com multas pesadas, além de penas de reclusão. É a pessoa jurídica que vai ficar reclusa? Não. E sim os titulares das ações, da omissão, da ação. Isso se trata de pessoa física. A multa vem para pessoa jurídica. E, mais uma vez, dentro de toda essa composição, de todos esses crimes, há possibilidade de acordos, seja junto ao CAD, seja junto ao sistema judiciário. Que seja pessoa jurídica, um acordo de leniência, a pessoa física, um acordo de não persecução penal ou um acordo de colaboração. Nesses 3 casos específicos, a multa. Há uma pena corporal com relação à pessoa física ou um benefício específico, dependendo da situação que se é colocada. Então, nosso sistema judiciário evoluiu. Por quê? Porque ele traz a opção de quem cometeu o crime de se ajustar, fazendo um acordo, cumprindo uma pena e
ajustando a sua empresa de acordo com as normas anticorrupção, com as normas que eu volto a falar, que são código de ética interno, um sistema de governança e um compliance interno. Para quê? Para que ela fique de uma forma em que ela possa trabalhar e que ela possa negociar em qualquer âmbito específico. Muitas delas não aguentaram nesses últimos 10 anos, novamente entraram em recuperação judicial. Por quê? Porque não estavam preparadas com a nova legislação. Elas não se prepararam. E no momento em que veio uma operação, uma ação, uma restrição sobre os seus bens, sobre a administração da empresa, muitas até faliram. Agora nós vamos falar sobre as instituições de controle. Tanto quanto o crime contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, a ordem econômica. Então, o que nós vamos observar? Como que isso é feito? Isso é feito pela Receita Federal, pelo Banco Central, pelo COAF. O que a Receita Federal ela faz nesse caso específico? Ela é responsável pela administração tributária e aduaneira no Brasil. Seu principal objetivo é a arrecadação de impostos federais, imposto de renda, IPI, COFINS, PIS, PASEP, e contribuir para a aplicação das normas fiscais. Suas funções principais: fiscalização e arrecadação de tributos federais, combate à sonegação fiscal, realização de auditorias e inspeções fiscais nessas empresas e indivíduos, a aduana, controle da importação e exportação, análise de declarações de imposto de renda. Ela possui grande relevância no combate ao crime tributário. Nós passamos também para o Banco Central, que trabalha em conjunto, acaba trabalhando em conjunto nesses casos, principalmente quando tem empresas, bancos e instituições em que dependem do Banco Central. Ele é o responsável pela política monetária nacional e pela supervisão do sistema financeiro nacional. Então, é ele que garante a estabilidade econômica e o bom funcionamento dessas instituições. Principais funções: controle da inflação e da taxa de juros, supervisão do sistema bancário, realização de operações financeiras, monitoramento e principalmente dos bancos e instituições de crédito, controle de reservas nacionais do Brasil e regulação do mercado nacional. Então, quando há uma evasão de divisa, não passa pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele acaba sendo prejudicado com o prejuízo maior no nosso país, justamente por aquela arrecadação que não houve. Temos também o CAD. O CAD é o órgão responsável, é o Conselho Administrativo da Defesa Econômica. Ele é o responsável por controlar a concorrência em si. Como, por exemplo, temos 2 marcas de chocolates que são concorrentes. E os empresários querem fazer a junção das duas, querem comprar uma ou outra. É possível? Haverá uma concorrência? Por quê? Porque hoje o preço do chocolate A é 10B e do chocolate B é 9A. É uma diferença grande. E se houver essa compra, como também de marcas de cervejas? Então, quem vai analisar essas operações é o CAD. É o sistema que controla e que fiscaliza a concorrência no Brasil. Então, ele investiga e pune a prática anticoncorrenciais, avalia fusões e aquisições e promove a concorrência. Há um caso prático no Rio de Janeiro em que o CAD analisou a questão da concorrência numa licitação da Secretaria de Segurança do Estado. E dentro dela tinha o sistema penitenciário, onde empresas foi feita a concorrência dentro do procedimento da licitação para fornecer alimentação aos presos em si. E posteriormente veio uma denúncia no Ministério Público Estadual de que aquelas empresas estavam fazendo práticas não concorrenciais. Esta ação subiu para o PAD também. Então, além do criminal, o PAD fez essa investigação e esse julgamento. No final, ele acabou absolvendo essas empresas porque ele não viu nenhuma prática de concorrência desleal nesse sentido. Esse é apenas um exemplo
específico. E para finalizar, nós vamos falar do COAF, que é o órgão responsável por monitorar atividades financeiras e prevenir combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras movimentações suspeitas. É o COAF que monitora todas as contas, todas as transações e transmite ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal ou qualquer outro órgão de persecução penal para que possa verificar todos esses procedimentos. E para concluir e entrarmos no nosso quiz, é importante destacar que todas essas atividades, elas possuem um ponto de controle, seja administrativo ou não. E são esses pontos de controle, esses órgãos de controle que vão dar o embasamento a um processo administrativo e a um procedimento criminal. Então, o grande lance em si da ordem tributária e dos crimes contra a economia popular é que, se houver uma fiscalização mais efetiva, quem ganha é toda a sociedade, é a nossa economia, porque é o grande prejuízo, é a questão dos tributos e a economia popular. Agora vamos ao nosso quiz para reforçar a matéria que tivemos hoje. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta sobre crimes fiscais e econômicos. Letra A. Crimes fiscais e crimes econômicos são aqueles praticados por empresas com o objetivo de obter vantagem devida em detrimento do Estado ou da ordem econômica. Letra B. A sonegação fiscal não é um crime fiscal, mas sim uma mera infração administrativa. Letra C. A evasão de divisas é um crime que consiste em enviar ilegalmente capital para o exterior. Letra D. A lavagem de dinheiro é um crime que consiste em ocultar a origem de bens e valores obtidos de forma ilícita. A alternativa incorreta é a letra B, porque a sonegação, ela não é uma infração administrativa. Ela é um crime. A sonegação fiscal, ela é um crime porque ela deixa de pagar, ela sonega imposto. E esse é um crime contra a ordem tributária. Por isso que esta questão é a incorreta. Questão número 2. Qual dos seguintes não é um exemplo de fraude fiscal? Letra A. Emissão de notas fiscais frias. Letra B. Declaração de informações falsas na declaração de ajuste anual, DDA. C. Pagamento de tributos em atraso. D. Ocultação de bens e valores para evitar o pagamento de tributos. A correta é a letra C. Por quê? Porque pagamento de tributo em atraso, ela não é crime. O tributo atrasado, ele pode ser parcelado e quitado. Isso não constitui crime. Pagamento de tributo pode ser feito de várias formas. Basta você procurar o seu contador e pedir para que ele emita e busque a melhor forma de pagamento. Ou se o programa do governo, seja federal, estadual ou municipal, editar uma chamada para quê? Para quitar esses tributos com redução de 40%, 50%, 60% ou até 10%. Vale muito a pena e é bom ficar atento se você não está pagando esse imposto em dia. Observe com o seu contador o que pode ser feito e fique de olho nas leis estaduais, federais e municipais. Questão número 3. Qual a pena prevista para o crime de evasão de divisas no Brasil? Letra A. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Letra B. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Letra C. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Letra D. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Resposta correta é a letra D. Reclusão de 4 a 8 anos de multa. Esta é a pena. Inicialmente nós falamos, mas é muito pouco. Sim, pode ser muito pouco, porém há marcos interruptivos de prescrição. E como nós sabemos, a investigação no Brasil, seja no âmbito federal ou estadual, acaba demorando um pouco, bem como os processos judiciais. Antes de 2010, acabavam se reduzindo pela metade. E hoje nós temos poucos marcos interruptivos de prescrição, como o momento em que efetivamente se faz a denúncia. Ou durante todo o processo parado, a prescrição intercorrente, caso seja o fato. Se um crime ocorre até 4 anos, se já é uma sentença, a prescrição é até 8.
Se passa de 4 anos, vai até 12 em si. Se tem 70 anos, se o indivíduo possui 70 anos ou se ele fizer 70 anos, a prescrição vem à metade. Então, são pontos em que pode-se reduzir uma pena, mas a interrupção dessa prescrição, ela a longo prazo especificamente. E isso porque para que essas penas sejam aplicadas, que são penas efetivamente em que darão, de certa forma, um resultado e que tenha a finalização do processo com sentença transitada em julgado ou uma absolvição, se for o caso, que seja feito o procedimento processual com ampla defesa e contraditória. E a pena é de 4 a 8. E para finalizar, vamos ressaltar a importância dos órgãos de fiscalização. COAF, Receita Federal, Banco Central e CAD. Eles são super relevantes para os crimes tributários e os crimes contra a ordem econômica, para que se evite, para que se compõe, para que nós não sejamos prejudicados como sociedade. E nos vemos na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.